Bora lá para a nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar sobre a Torá ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, ela foi escrita por Moisés, mais ou menos no século 15 antes de Cristo. Ela foi escrita durante a travessia, quando o povo saiu do Egito. É uma história que todo mundo conhece, que o povo era escravo no Egito, e as 10 pragas. E aí, quando o povo foi liberto do Egito, eles passaram 40 anos dando voltas ali no deserto. Nesse tempo, a Torá foi escrita. E por que que ela é importante? Ela é o fundamento, ela é a base da casa. É nela que a gente vê o DNA da nossa fé. Quem Deus é, como ele age, qual o caráter dele e qual o plano de Deus. Entenda que o Gênesis já fala do final. Parece complicado isso, né? Mas depois vocês, quando vocês começarem a ler, vocês vão entender, tá? Por que que eu falo isso? Mas vamos por partes. O Gênesis, todo o Velho Testamento, ele foi escrito em hebraico, né? A língua do povo de Israel. Então, os livros, quando foram traduzidos para a gente, eles não vieram exatamente com a tradução que o povo hebraico usa, mas é importante que a gente tenha isso em mente. E por isso que eu quis trazer aqui o nome original dos livros, porque faz muita diferença quando a gente sabe esses nomes. Então, Gênesis, que para a gente significa, né, começo, livro dos começos, na Bíblia significa Bereshit, que também no caso de Gênesis é no princípio, tá? Tem mais ou menos a mesma relação, né? No princípio. Imagine como se Gênesis fosse uma tela em branco, não existe nada e Deus fala: haja luz. Esse é o início de Gênesis, né? Em Gênesis a gente vê a formação de Adão e Eva, que foram feitos à imagem de Deus. Eles são seres únicos, criados para governar e para se relacionar com Deus. A principal função, digamos assim, de Adão e Eva era ter relacionamento com Deus, era viver em Deus, era contemplar a sua beleza, era estar com Deus todos os dias. E Deus criou o paraíso e deu a terra para que o homem governasse sobre todas as coisas. Então, ele criou tudo com uma intencionalidade. Tudo tem um porquê, uma beleza, um contexto. Então, o homem foi colocado ali no Jardim do Éden. Só que a gente sabe, né? Exatamente o que aconteceu. Como Deus não é um Deus manipulador, para que o homem tivesse realmente livre-arbítrio, ele tinha que ter uma escolha. E a escolha era entre comer da árvore do bem e do mal ou não comer da árvore do bem e do mal. Isso era a maneira do homem exercer o seu livre-arbítrio. E o que que o homem fez? Exerceu o seu livre-arbítrio e escolheu comer da árvore. A partir daí veio o pecado, a queda, né? E essa é a história que retrata no livro de Gênesis. Depois que o homem escolhe, né, comer do fruto e se afastar de Deus, a gente vê a história de Caim, que matou Abel, que também é uma história muito conhecida, né? Depois de Caim, aí vem o dilúvio, aí Deus vai e escolhe Noé, salva a família de Noé desse dilúvio para começar tudo de novo. Aí depois do dilúvio vem a Torre de Babel, o povo tá doido de novo, já quer alcançar Deus, já quer se parecer com Deus, igualzinho Satanás fez lá no céu, aí o povo aqui na terra quer fazer de novo, aí vem a Torre de Babel, aí Deus espalha todo mundo pela terra, confunde as línguas, cria as várias línguas que até então todo mundo falava uma mesma língua. Dali em diante começaram a ter diversas línguas. E aí, depois disso, vem Abraão. Aí Deus escolhe Abraão para começar um relacionamento, para começar um povo escolhido por ele. Lá em Babel, ele não dispersou todo mundo. Aí agora ele escolhe Abraão para ter um povo que vai ser chamado pelo nome de Deus. E aí começam as famílias, né? Que Deus fala para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Depois Abraão tem seus filhos, e aí ele tem Isaque, Jacó e Jacó. Tem 12 filhos, né, que começam as 12 tribos de Israel. Vocês estão vendo, gente, como que a Bíblia é toda interconectada? Da onde que surgiram as tribos de Israel? Enfim, são descendentes de Abraão, ok? E dentre essas 12 tribos, esses 12 filhos, a gente tem José.
José foi vendido pelos irmãos. José tinha vários sonhos, e aí ele contava os sonhos, e aí os irmãos tinham inveja dele, porque ele era o queridinho do papai, digamos assim. E aí José foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, José tem toda a história dele, desde a prisão, a casa de Potifar e tudo mais, até ele chegar no palácio como governador do Egito. E aí, nessa época que ele está como governador do Egito, teve uma grande fome no mundo, né? No mundo conhecido daquela época, teve uma grande fome, e só o Egito tinha comida, graças à estratégia que Deus deu para José. Então, as famílias de todo mundo iam para o Egito para comprar comida ali, inclusive a família de José, ou seja, os hebreus saíram lá da terra de Canaã e foram até o Egito para conseguir alimento para eles. E aí, nessa história, né, eles é, reencontram José, tem todo o perdão, a reconciliação da família e tudo mais, e aí José traz a família deles para morarem no Egito, né, separa uma terra lá do Egito para a família de José, para eles poderem viver ali com mais conforto, já que tinha fome e tudo mais, e José estava numa posição de poder ajudar a família deles. Entendam que isso a gente está construindo uma história para ir para Êxodo, tá? Então a família saiu lá de Canaã, veio para o Egito por conta da fome e se estabeleceu ali, graças ao poder que agora José, aquele que foi vendido como escravo, tinha, né? Já que ele era governador. E aí a gente entra em Êxodo. Êxodo, ele se chama, o original do Êxodo é Shemot, ou seja, nomes. Nome na Bíblia fala de identidade, fala de um propósito. Guarda isso que vai ser importante, tá? Então, pensa assim, ó, depois de muito tempo que a família de José estava lá no Egito, trocou o faraó. Trocou o faraó, esse faraó não conhecia José, não sabia da história dele, né? Porque José já havia morrido, então não sabia da história dele e tudo mais. E o povo de José, que estava lá vivendo na terra de Gósen, que foi separada para eles, foi crescendo, foi prosperando, foi crescendo, foi prosperando, foi tendo filho, e a população foi aumentando. E aí esse faraó pegou e falou assim: Olha, estou gostando disso não. Esse povo está crescendo muito, eles não são egípcios, e eles estão ficando fortes demais. Daqui a pouco eu vou ter problema com eles. Melhor que eles virem escravos. E aí, o que que o faraó fez? Escravizou todo o povo hebreu que estava no Egito por conta daquela fome lá atrás. Né? Eles não foram lá por conta de uma guerra, eles não invadiram aquela terra, foi dada para eles. Só que como trocou o governo, né? Aí aquele governo não achou mais interessante esse povo grande crescendo, ficando forte, então ele foi e escravizou esse povo. Aí quando esse povo foi escravizado, eles ficaram escravos lá durante 400 anos. Né? E o povo sofrendo, e o povo sofrendo, até que Deus foi e levantou alguém para redimir esse povo, que foi Moisés. Só que Moisés, nessa época, né, que o povo estava sendo escravizado, ele era egípcio também, ele era egípcio, ele era hebreu também. Ele nasceu do povo hebreu. Ele nasceu, inclusive, numa época que tinha um decreto para que todos os meninos hebreus fossem mortos. E ele foi salvo na cestinha, no Rio Nilo. Lembra da história de Moisés que foi para o Rio Nilo e tudo mais? E ele foi adotado pela filha do faraó? Então, Moisés, ele foi criado como príncipe, mas ele era um hebreu. Então ele é hebreu de nascimento, ele é príncipe por criação. Então, desde bebê, ele foi criado no palácio com os costumes dos egípcios, mas sendo hebreu. Então, numa época certa da vida dele, Deus foi e chamou ele, né? Ele teve uma atitude precipitada, ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, e aí ele fugiu para o deserto. Quando ele foge para o deserto, ele se encontra com Deus na sarça. Sabe a história da sarça ardente, a sarça que não se apaga, que queimava, e que Deus fala para ele tirar as sandálias do pé, que era um local santo. Então ali Moisés conhece o próprio Deus, e Deus fala com ele e levanta Moisés para voltar lá no Egito e resgatar o povo e libertar o povo. Mas calma que não foi assim tão rápido, tá? Moisés, ele passou 40 anos,
no deserto, pastoreando ovelha, ele casou, ele teve família, até que ele estivesse pronto para voltar e cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Ok? Então, essa é a história de Êxodo. Ele volta, quando Moisés volta, tem todo aquele embate com o faraó, as 10 pragas, cada praga era um deus do Egito que estava sendo representado ali, e aí Deus vence, né, todos aqueles deuses e termina as 10 pragas com a morte dos primogênitos. Que aí o povo de Israel precisa passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né, no marco da porta, para o anjo da morte passar, e aí onde ele visse o sangue, o anjo não ia atacar, digamos assim, aquela casa, e todos iam ser salvos dentro daquela casa por causa do sangue do cordeiro. Sangue do cordeiro, lembra lá do Novo Testamento que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá vendo a relação entre uma coisa e outra? Nunca leia a Bíblia assim, sabe, sem relacionar os fatos da Bíblia. Ok. E aí acontecem as 10 pragas, os primogênitos morrem, inclusive o primogênito do faraó, e aí Faraó fica muito transtornado e manda o povo embora, e nessa de mandar o povo embora, o povo todo do Egito ainda dá ouro, prata e tudo de riqueza que eles podiam dar para o povo judeu, eles dão também, e o povo judeu vai embora. Enquanto o povo judeu está indo embora, Faraó se arrepende, e vem aquela ira e ele quer perseguir o povo judeu e tudo mais, e o povo está andando pelo deserto e eles tinham 2 caminhos para passar pelo deserto. Um caminho, eles iam passar por tribos que já existiam lá e eles corriam o risco de entrar em guerra com essas tribos, e eles tinham outro caminho que ia sair no Mar Vermelho. Qual que é o caminho que Deus guia eles? Pelo Mar Vermelho. Para a gente parece assim, nossa, mas era um povo tão numeroso, né? Talvez fosse mais fácil para eles passarem pelas tribos e tal, e não ter que atravessar o mar e tudo mais. Só que eles eram um povo que estava saindo da escravidão, eles não tinham identidade ainda, eles não eram um povo guerreiro. Então Deus guia eles até o Mar Vermelho. E quando chega no Mar Vermelho, Deus vai mostrar para eles que Ele está com eles, abrindo o Mar Vermelho. Ou seja, eles estavam entre a cruz e a espada, né? No fogo com o tacho de baixo, como diz a minha mãe. Porque eles não tinham condições de atravessar aquele mar e atrás vinha vindo Faraó, com muita raiva, querendo matar o povo, querendo se vingar, né? E aí tem o milagre, Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa, e quando o Faraó e seus guerreiros chegam, Deus fecha o mar sobre eles e todos morrem, e o povo é salvo daquela forma. Isso é o resumo do resumo de Êxodos, ok? Depois de Êxodos, a gente vem para Levítico. Então, imagina que é uma evolução do povo, tá? Primeiro ele está no princípio, depois ele está no deserto, que significa nomes, ou seja, ele está ali trocando a identidade de um povo escravo para um povo que se chama pelo nome de Deus, e aí ele vai para Levítico. Levítico significa, em hebraico, Vaikra, que significa e chamou, ou seja, primeiro o povo é liberto, depois o povo tem a sua identidade trocada, depois ele tem um chamado, e chamou. Então, Levítico vai falar das leis, ele é um manual dos sacrifícios, da pureza, da santidade, ok? Levítico fala das leis do povo, porque se eu era um escravo, eu tinha a mentalidade de escravo, agora eu preciso ter a mentalidade de uma nação, de um povo, mas não só de uma nação santa, porque vai se relacionar com Deus santo. Então, né? Só depois que você tem um encontro com Deus lá em Bereshit, tem a sua identidade transformada lá em Shemot, que você pode compreender o seu chamado. Mas para que você viva esse chamado, você precisa vivê-lo em santidade, né? Que a Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo. E Levítico, ele vem com todas essas regras, né? Para o povo se santificar e conseguir se relacionar com Deus novamente. Depois de Levítico, a gente vê em Números. Para a gente é Números porque é uma série de levantamentos, de censos que estão descritos ali, genealogias e tudo mais. Mas em hebraico, a palavra significa Bar Midma, que significa deserto, né? Números
no original é Bar Midma, significa no deserto. Esse período que o povo está no deserto é um período, deserto é um lugar que fala de silêncio, é um lugar que fala de palavra, significa deserto. A palavra deserto em hebraico significa lugar da palavra, um lugar para ouvir Deus. Naquele período do deserto, Deus foi tratando com o povo, foi ensinando ao povo quem ele era, foi trocando a identidade do povo naquele período do deserto. Não precisaria ter levado tanto tempo. Levou 40 anos por causa da rebeldia do povo. Não porque Deus quisesse, mas porque o povo precisava ser tratado. Ele precisava tirar toda aquela identidade do Egito, dos deuses que estavam impregnados, da escravidão que estava impregnada, da autoestima que eles não tinham, da identidade que eles não tinham. Precisava ser transformado. Então, esse período do deserto foi o período de ouvir a palavra, de ouvir Deus. Então, o povo se teve a rebelião do povo, por isso que demorou mais de 40 anos. Teve a organização do povo. Números fala de organização, de uma transição, de contagem, de organização das tribos, né? De muitos erros do povo também, mas muitos milagres de Deus. Fala da fidelidade divina, Deus protegendo o povo com a nuvem, com o fogo. Gente, deserto é um local que a variação de temperatura é muito grande. Durante o dia você está lá torrando com mais de 40 graus, à noite a temperatura cai para 10, 12 graus, fica muito frio. Então, Deus era a coluna de fogo à noite para aquecer o povo e a nuvem que dava sombra durante o dia, ou seja, Deus era fiel àquele povo, estava cuidando daquele povo, preparando ele. E nesse livro também que a gente vai começar a conhecer quem são as pessoas que estão realmente sendo transformadas por Deus, deixando que ele faça essa transformação. E a gente tem dois personagens principais, né? Além de Moisés, é claro, né? A gente tem dois personagens principais são Josué e Caleb. Depois disso, a gente tem Deuteronômio. Deuteronômio, em hebraico, é Devarim, que significa palavras. Por quê? Deuteronômio ele repete muito das coisas que estão em Êxodo e em Levítico, porque a gente tem uma memória curta, né? A gente consegue lembrar muito bem das coisas ruins e a gente esquece as coisas boas. Principalmente a gente esquece o que Deus fez por nós, a gente esquece tudo que a gente já aprendeu. Basta vir uma tribulação, uma coisa difícil, e a gente foca naquela coisa difícil e a gente simplesmente esquece que tem um Deus todo-poderoso. Então, Deuteronômio ele repete muitas das coisas dos livros anteriores, para que isso fique inculcado, né? Inculcado na nossa mente. E Deuteronômio também, ele está às portas da terra prometida. Eles saíram do Egito rumo àquela terra prometida que Deus prometeu. Moisés, ele não entra na terra prometida. Depois vocês vão ver por quê, né? Ele não vai entrar, mas ele vai deixar um legado, né, de tudo aquilo que foi vivido pelo povo até ali e como eles deveriam viver dali para frente, né? Moisés morre, Josué assume o lugar dele, mas ele deixa um legado. Então, esse é o resumo do Pentateuco, para vocês terem uma ideia de como as ideias se conectam dentro do Pentateuco, ok? E como que a Torá, o que eu falei para vocês lá na primeira aula, né? Que toda a Bíblia, de capa a capa, fala de Jesus. Como que a Torá fala de Jesus? Nesses primeiros livros a gente só tem, né, os personagens Moisés e Faraó e etc, né? Em Gênesis, Jesus aparece como a luz. Quando Deus fala, haja luz, é de Jesus que ele está falando. Ele não tinha criado nem sol, nem estrela, nem lua, nada disso. Em Êxodo, ele é o cordeiro. Lembra que eu falei que quando o povo foi liberto, na última praga, que era a morte dos primogênitos, o povo tinha que matar um cordeiro perfeito, não podia ter defeito nenhum e etc. Tinha toda uma regra e tinha que passar o sangue nos umbrais das portas, né, para o anjo identificar que aquela família estava coberta pelo sangue. Esse sangue aponta para o sangue de Jesus, né, que ia ser derramado lá no Novo Testamento para salvar o povo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Levítico, como eu falei, Levítico fala das leis, né? Das regras de como se relacionar com Deus. Em Levítico é que se levantam os sacerdotes para fazer os sacrifícios pelo povo.
Ou seja, Jesus é o nosso sacerdote, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício. Em Números, quando o povo está andando lá pelo deserto e eles estão sem água, e Deus fala para Moisés assim: fere a rocha, fala com a rocha que vai sair a água da rocha. Então, essa rocha é o próprio Jesus, ele é a água da vida. Em Deuteronômio, quando Moisés fala ao povo para escolher a vida, Moisés fala assim: estou colocando dois caminhos diante de vocês, morte e vida. Escolham, pois, a vida. Essa escolha pela vida, a vida é o próprio Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então, toda a Bíblia aponta para Jesus. Aplicações práticas para a nossa vida de hoje. Deus ainda fala com a gente, Deus ainda chama a gente do mesmo jeito que ele falou com as pessoas no deserto, do mesmo jeito que ele chamou. A palavra de Deus, ela é um mapa para o coração de Deus. Ela é um mapa para aquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe? Leia com expectativa. Quando você for ler a palavra, ore ao Espírito Santo e leia com expectativa para aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Levítico fala de santidade, e santidade, ela começa nas pequenas coisas, sabe? Eu não estou falando de perfeição, nós não somos perfeitos. Santidade começa nas nossas pequenas escolhas, em ser agressivo ou não ser agressivo, em gritar no trânsito, não gritar no trânsito, em receber um troco que está errado e avisar a pessoa que ela está te dando um dinheiro a mais. São nas pequenas coisas do dia a dia que a gente expressa a santidade. Os desertos da nossa vida, eles não duram a vida inteira. O deserto ali simbólico para aquele povo durou 40 anos. E todos nós, de tempos em tempos, passamos por alguns desertos. Mas a gente precisa aproveitar esse deserto. Lembrar que deserto é lugar que significa lugar da palavra. A gente pode aproveitar esse tempo de deserto para ouvir mais a Deus, para prestar mais atenção em Deus. Às vezes Deus leva a gente para o deserto porque ele precisa tirar a gente das distrações, para que a gente possa focar nele e ouvir. Então, aproveite o seu tempo de deserto para ouvir a Deus. Quanto mais você focar em Deus, mais rápido vai ser o seu caminho no deserto. E a obediência é uma resposta de amor. Lembra lá no Gênesis, quando o homem podia escolher obedecer a Deus e não comer da árvore que Deus tinha avisado. Quando você comer, você vai morrer. Não coma. Mas ele tinha escolha. Ele podia obedecer em amor, ou ele podia desobedecer como uma resposta egoísta, pensando só nele mesmo. A obediência, ela é um ato de amor, ela não é um ato de medo. Eu obedeço porque eu amo, não porque eu tenho medo. Tanto que o homem não teve medo, né? Foi lá e fez. Bom, gente, por hoje é só, pessoal. Essa foi a nossa aula de Pentateuco. Eu espero vocês na próxima aula. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, deixem suas perguntas aqui embaixo, que à medida do possível eu vou respondendo a todos vocês, ok? A gente se vê na próxima aula.